Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor, e te exaltamos aqui nessa noite, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero conversar com você acerca do que diz a palavra de Deus. E se você tem uma Bíblia aí à disposição, eu gostaria que você a abrisse no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus. As boas novas na perspectiva e na visão deste cobrador de impostos convertido a Jesus. Como ele nos conta e o que nos conta no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos a partir do 24, onde a palavra do Senhor diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos saltar para o 37. Seis, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é quem semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Amém. Jesus sempre utilizou, e eu já disse isso aqui mais de uma vez, dos recursos da parábola para levar mensagem aos seus espectadores e os seus ouvintes. E falou muito acerca de parábolas. Inclusive, no Evangelho de Mateus, esse que acabamos de ler aqui no capítulo 13, só neste livro nós encontramos 20 parábolas, que são menções feitas por Jesus, utilizando-se de elementos do dia a dia, a fim de que a sua mensagem pudesse ser mais facilmente entendida e absorvida. Nesse momento em específico, utilizando desse recurso da oratória e do discurso, Jesus profere essa parábola. Mas o texto, lendo como lemos aqui, nos mostra, fica um tanto quanto nebuloso para o entendimento dos seus discípulos. Eles não captam, eles não compreendem logo de imediato, como outras parábolas menores poderia ter acontecido.
Saindo daquele momento de discurso, eles têm outras atividades, e quando retornam para casa, os discípulos então cercam Jesus. Na primeira oportunidade que tem, eles lhe pedem: mestre, explica para a gente aquele negócio daquele joio no campo, aquela parábola. Explica para a gente o que é que isso quer dizer, porque eles gostariam de absorver aquela mensagem. E então, Jesus agora, a partir do versículo 37, ele contém-se em nomear ou discriminar os elementos da parábola, deixando assim o entendimento mais fácil. Porque Jesus diz: um homem preparou o campo, jogou uma boa semente, mas de repente observou-se que junto com o trigo nasceu o joio. Os homens que trabalhavam para ele foram lhe indagar e lhe questionar acerca do plantio, dizendo: não plantaste boa semente? Por que é então que tem joio no meio? Então ele disse: foi meu inimigo, um inimigo é que fez isso. Os homens, os empregados dele, dizem: quer que a gente vai arrancar o joio? Ele diz: não pode, porque se vocês arrancarem, vocês vão correr o risco. Nesse estágio agora, vocês correm o risco de arrancar também o trigo. Deixa, vai chegar o momento certo, o momento em que vai ser separado, etc, etc, etc. Então Jesus vem lhes explicar, e ele diz: olha, o homem que lança boa semente é o filho do homem. Jesus está falando de si mesmo. Ele então fala para eles: esse homem sou eu. E ele diz: a semente boa que eu lancei é o crente, é o filho de Deus. O campo é o mundo. Olha, é preciso nós não confundirmos essa parábola com a parábola do semeador. Não tem a ver com a igreja, porque o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Entenda isso. Foi o que Jesus trouxe para eles de entendimento. Eu sou o que semeia, as sementes são os filhos de Deus, o campo é o mundo, o inimigo é o diabo, os ceifeiros são os anjos, e a ceifa é o final de tudo, a consumação dos séculos. E aí então eles começam a ter um melhor entendimento. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção, porque neste texto, mesmo tendo todos esses elementos, os três principais elementos dessa parábola são, ao mesmo tempo, o campo, a boa semente e também o joio. Porque um inimigo tenta sabotar a plantação do dono do campo, plantando sementes de uma planta que se parece com trigo, não é o trigo e ainda pode ser venenosa, chegando ao estágio de letalidade, se caso for consumida. A tática do inimigo só é descoberta quando o trigo nasce, porque até então está tudo oculto. Ele jogou a semente do trigo, o inimigo veio à noite e jogou a semente da bragana, mas ninguém sabia disso até que se começa um desenvolvimento, até que se começa o crescimento. E agora, quando o trigo nasce e ele aparece junto o joio. Jesus disse que a semente boa são os filhos de Deus e a semente ruim são os filhos do diabo. É tão doído e difícil para nós utilizarmos este texto, ou esse tema, ou essa significância, para dizer que alguém é filho do diabo. É tão pesado isso, principalmente na atualidade em que vivemos, onde há uma miscigenação, onde há muitos entendimentos, e a maioria das pessoas acham que são filhos de Deus, que todo mundo é filho de Deus, e que se Deus fez todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, ela dá-nos um entendimento, uma compreensão diferente. E mesmo sendo pesado para eu lhes dizer nessa noite, quero te dizer, porque é importante se dizer, que o joio são os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a seguinte expressão: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha, aqui está a separação divisória entre filhos de Deus e não filhos de Deus.
Para ser filho de Deus, não basta ter sido criado por Deus como nós fomos, como todos foram. Para ser filho de Deus, é preciso receber a Jesus, crer em seu nome e viver de acordo com o seu querer e a sua vontade. E isso às vezes nos choca, meu irmão e minha irmã, porque o joio é todo aquele que ainda não fez uma profissão pública de Jesus em sua vida, como aceitação para o seu ser. Todo aquele que não fez uma profissão de que Jesus é seu Senhor, todo aquele que não o recebe como o dono de tudo quanto é e lhe pertence, esse não é filho de Deus. E automaticamente nesta parábola Jesus está dizendo que esses então são como um joio. É declaração do próprio Jesus, não é coisa de mim mesmo, não é coisa de religião, de ministério cristão, evangélico, gospel, não, é uma declaração que o próprio Jesus faz. E eu tenho que te dizer aqui nessa noite, que existem tantas pessoas boas, sei que você conhece tantas pessoas maravilhosas, que não são filhos de Deus, são pessoas que têm um caráter ilibado, tremendo, responsáveis, comprometidos, honestos. Tem pessoas que têm uma capacidade, meus irmãos, assim, como eu te digo, é um padrão intelectual invejável, mas que não são filhos de Deus, porque o céu não é para quem é bom, o céu é para quem é salvo. Diga glória a Deus. Não basta sermos bons, não basta fazermos bondade, não basta termos bom caráter, tudo isso é justo, é necessário, mas o principal para nos tornarmos filhos de Deus é a receita de João 1,12, é preciso aceitar a Jesus, crendo em seu nome e o recebendo como único e suficiente Salvador. Neste ponto, os trabalhadores então, depois que o trigo e o joio estão ali aparentes, e é possível perceber que tem joio no meio do trigo, os trabalhadores, eles revelam a intenção ao dono do campo de ir arrancar a erva que pode ser nociva. Mas o dono do campo os aconselha para ter cuidado e paciência. Qualquer tática na tentativa de separar o joio do trigo nesse estágio pode causar um grande dano ao bom fruto, devido ao sistema radicular de cada uma. Cada uma tem sua peculiaridade, e começa-se com a raiz. A raiz do trigo, ela cresce para o fundo. Automaticamente, no momento da colheita, de se arrancar, ele é de fácil saída. Já a raiz do joio, ela cresce para todos os lados, e ela se entrelaça na vegetação ao redor. Na tentativa de arrancar o joio, devido ao espaçamento das suas raízes, arrancaria-se com isso também o trigo. As famílias dessas gramíneas, ela é bem extensa e nós conhecemos algumas, embora aqui na nossa região central do Brasil nós não tenhamos contato direto com essas lavouras de trigo, já no sul da nossa nação isso é algo mais comum. Mas essas gramíneas aí é de uma família bem extensa. A gente conhece o arroz, conhece a cevada, conhece a aveia, a alfafa, o milho, enfim. Mas desta mesma família, essas duas aí se destacam por suas interessantes semelhanças até um dado período do seu ciclo produtivo. E aí a gente começa dizendo que o trigo e o joio, eles são quase indistinguíveis, eles são quase inseparáveis. Por quê? Olha, ambos são de difícil distinção,
até mesmo, não só para nós pessoas leigas, mas para os profissionais aí do ramo da agricultura, das ciências alimentares, eles também confessam que tem dificuldade em estar apenas olhando ali no campo, uma plantação onde há a presença do joio no meio do trigo, de fazer essa separação. Mas, o que eu quero te dizer, à primeira vista pode ser meio complicado. Por quê? Ambas possuem a mesma coloração, chamado de verde relva. Nas duas plantas, a haste ou o caule é fino e oco por dentro. As folhas são finas, pontiagudas e longas, compridas. E até mesmo o cheiro de ambas é significativamente semelhante. Então eles dizem: quer que vamos lá e arranquemos o joio, essa planta daninha, nociva e até venenosa da sua plantação. O dono da seara, ele reconhece a boa vontade, mas diz: não é possível que façam isso. Vai chegar o momento certo, existe o momento certo, onde essa separação entre os dois será feita, com muito trabalho, durante a colheita, quando será mais fácil de distingui-las. E agora eu quero chamar a sua atenção, porque a sabotagem do inimigo pode até parecer perfeita. Veja, o homem planta uma boa semente, a semente de trigo. Seu inimigo fica sabendo, ele terá grande produtividade, grande lucratividade pelo que ele está fazendo. O inimigo vem na calada da noite sorrateiramente, e a sua tática ali de sabotagem é em semear uma semente de uma planta que vai nascer parecida com a que ele semeou, que vai crescer parecida com a que ele semeou. Mas como tudo na vida que Deus faz tem sua perfeição maravilhosa, esta sabotagem, apesar da competição entre as plantas, no momento da colheita, qualquer um é capaz de identificar a separação do trigo e do joio. Como assim, pastor? Qualquer um é capaz de distingui-las? Sim, porque quando o trigo está maduro, ele muda de cor, ele deixa o verde e mostra o amadurecimento da palha, que alguns chamam de branco. E até Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: olhe para os campos, porque eles já estão brancos. O joio nunca toma maturidade, o joio nunca tem aspecto de maturação, porque ele não muda a coloração, mesmo quando já está avançado o seu período de plantação aí. Ele continua com a sua coloração definida e verde. Mas aí, se você me questiona e diz: pastor, então qual é a diferença entre o trigo e o joio? É muito simples, porque existem algumas diferenças técnicas, mas a principal diferença entre esses dois é que o trigo produz uma semente, e a semente, ou seja, o fruto que o trigo produz, vai pesando na espiga, e o joio não produz este fruto, não produz essa semente. Eles crescem juntos, se aparentam bastante, mas quando o trigo gera fruto na espiga, o que acontece? A sua espiga se curva, a sua espiga se dobra, porque o peso que está nele, pela produtividade, pelo grão, pela semente, pelo fruto, o obriga a se curvar, a se dobrar. E como o joio não tem produto, não tem fruto, não produz nada, ele continua sobressalente, imponente, de cabeça erguida. Nesse momento é o momento em que qualquer um consegue identificar e separar o trigo do joio. O joio então será arrancado primeiro pela sua imponência e por não se dobrar, por não se curvar, exatamente por não ter produzido nada, e é lançado fora, jogado no fogo. Agora, a questão de fruto, o termo fruto no Novo Testamento, que foi escrito em grego em seu original, é karpos. Karpos, traduzido,
pode significar tanto fruto quanto dar fruto, e tem o sentido para o nosso entendimento e a nossa compreensão de o resultado que se espera de algo ou de alguém. O fruto no Novo Testamento tem esse sentido e esse significado. O fruto de alguém é o resultado que se espera desse alguém. E aí vem Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, e ele descreve o fruto que espera-se que venhamos produzir. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Note, observe que no versículo 22, a palavra fruto está no singular e não está no plural, e ainda recebe o artigo definido o, mostrando total singularidade, porque não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. E não foi um erro de Paulo, embora aqui ele venha fazer uma classificação de 9 características sequenciadas. Paulo não errou na conjugação ou na proposição do artigo que ele escolhe. É de forma proposital que ele dá o singular para o fruto e ele utiliza artigo definido indicando unidade. É de propósito que ele chama o fruto do Espírito, dando-nos um indicativo de que o Espírito Santo só produz uma qualidade de fruto. É esse tipo de fruto. Não vem querer colocar ou acreditar ao Espírito coisas estranhas, tanto a palavra quanto ao próprio Espírito de Deus. O Espírito só produz um tipo de fruto, uma qualidade de fruto, e isso quer dizer levar à semelhança de Cristo. Tendo dito isso, eu quero te questionar: que tipo de planta tem sido você? Essa reflexão é preciso que façamos. Que tipo de planta tem sido você? Mesmo que crescendo aí no mundo, já tem você produzido algum tipo de fruto que te diferencie como filho de Deus daqueles que não são filhos de Deus? Porque a única coisa que vai evidenciar essa separação e essa diferença, eu vou insistir nisso, é o fruto que se espera que o trigo produza. Com o produzir deste fruto, fica evidente. Sabe por quê? Porque quanto mais o Espírito de Deus trabalha a nossa vida, mais nós nos parecemos com Cristo. E quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais encurvados nós queremos ser, mais humildes queremos ser, menores queremos ser, menos aparente queremos ser. E cada vez que isso vai pesando sobre nós, vai levando-nos exatamente à posição que espera que tenhamos, que é lá embaixo, aos pés do Senhor. Eu não tenho identificado esses frutos em mim, pastor. Talvez seja porque você não está plantado onde deveria. Porque eu concluo com a palavra de Jesus em João, no capítulo 15, versículo 4 e 5, o próprio Jesus diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só existe um ambiente no qual vamos realmente poder frutificar. E esse ambiente
é ligados em Jesus, ligados nele. Naquele dia da consumação dos séculos, os ceifeiros, ou seja, aqueles que colhem a ceifa, a lavoura, a produção, o próprio Jesus diz que são os anjos. Da chegada dos ceifeiros, Jesus disse: eles se encarregarão de fazer essa separação. E todo aquele cacho, toda aquela espiga que tiver fruto nela, e observar-se a sua encurvadura, a sua humildade e diminuição constante, esse será pego pelos ceifeiros e vai ser levado para um depósito especial, aleluia, para um local específico. Já aqueles que, quando chegarem os ceifeiros, e eu quero te dizer que isso pode acontecer o mais rápido do que você possa imaginar, quando esses ceifeiros chegarem e os encontrarem ainda com uma cor, uma aparência que não denota e nem demonstra maturidade, que a sua posição é de imponência, que não se percebe fruto ou produtividade algum no seu interior, não há nele encurvadura alguma, esse também será pego, esse também será colhido, mas terá um destino fatal e cruel, porque o próprio Jesus disse: será lançado fora e será posto no fogo. O Senhor nos convida a necessitarmos muito mais de estar nele, a não nos desligarmos dele, porque se dele estivermos desligados ou permitirmos ser desligados, nada poderá ser feito, nada podemos fazer, muito menos frutificar sem receber alimento e seiva dele, que é a estrutura central e principal, do qual somos suas ramificações e extensões no mundo, para dar fruto funcional, como luz e sal, a fim de iluminar o mundo e dar sabor à existência de cada ser humano. E cada dia mais, pelo auxílio, a cooperação e a ajuda do Espírito Santo, mostrarmos esse fruto em nós, porque o desejo de Jesus, e ele mesmo foi quem disse que vocês deem fruto, e o vosso fruto estenda, permaneça, seja um fruto duradouro.